Muito bem, meus amigos, nós estamos ao vivo, direto do Hospital de Base, do Centro de Traumas, em Brasília, com Serena, nossa querida Sandra Terena, esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio. Muito obrigado, Sandra, pela presença. Qual é a situação? O que está acontecendo com o Oswaldo? Como é que está tudo aí em Brasília? Nossos planos mudaram todos. Você está agora no Mudaram. hospital? Você está no hospital? Exatamente, Diego, estou. Boa noite, Diego. Poderia ser um boa noite melhor, mas não é o que nós temos para hoje. Infelizmente, fiquei sabendo que o Oswaldo tinha dado entrada aqui no Hospital de Base de Brasília, e eu vim até aqui, cheguei na recepção, não fui informada, o nome dele não constava na recepção, fui numa outra recepção também nada, e curiosamente a gente descobriu que ele estava no centro de traumas, tinha uma porta entreaberta, e por essa porta eu visualizei o Oswaldo, consegui dar tchau para ele, assim, né, e realmente ele está aqui no hospital, mas a gente não tem informações, e estávamos até agora, né, eu não estou aqui no centro de trauma, agora no momento eu estou na entrada principal do hospital, para ver se a gente conseguia informações, né, e também entrar para vê-lo, para ver como que ele está de fato, saber informações sobre o quadro dele, e nós fomos proibidos, né, eu estou aqui com o advogado do Oswaldo Eustáquio, o doutor Ricardo Vasconcelos, né, que a gente não foi permitido a entrar, superintendência. Não é verdade? Feliciano, né? Não, Diego Ganoli. Não. Ô, Diego, desculpa. Não, mas E deixa eu te falar. Eles não estão autorizando a gente entrar aqui no hospital de base, viu? O advogado foi impedido de ver o cliente e a esposa foi impedida de ver. Só que eu tenho prerrogativa, eu posso entrar aqui. Eles não estão autorizando. então, diante disso, Diego, é muito importante, né? A gente está divulgando em primeira mão aí na sua live essa arbitrariedade que a gente está tendo, né? Que aconteceu com o Oswaldo, e agora, ainda por cima, saber que ele foi hospitalizado, a gente sequer foi informado, o advogado, né, o doutor Ricardo Vasconcelos também não tinha essa informação, e a gente veio aqui pessoalmente e constatou, né, foi confirmado que o Oswaldo está aqui, a gente não tem maiores informações de fato com o que levou a ele estar no centro de trauma, né, o que aconteceu com o Oswaldo Eustáquio para que ele viesse estar aqui no hospital de base. Essa pergunta que não quer calar. O que aconteceu com o Oswaldo, o que de fato que aconteceu, e enfim, a gente precisa de informações reais e verdadeiras, né, sobre Ô, ele, que acima de tudo é um cidadão, né, um pai de família, um jornalista aí que luta e busca trazer a verdade, né. Sandra, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu estava me preparando para a gente conversar sobre um grande absurdo que está acontecendo com o Oswaldo Eustáquio. Acho que no planeta inteiro eu tenho notícia de 2 ou 3 aí jornalistas em alguns países. O Oswaldo é um dos únicos presos Uhum. políticos do Brasil. O Oswaldo é um pai de família, trabalhador, um jornalista sério, né, um jornalista, né, premiado, e eu mal consegui, né, digerir essa situação, era o que nós iríamos esclarecer, e Sim, agora esse susto, né, esse susto todo. exato, a gente foi pego realmente de surpresa, não sabemos de fato o que está acontecendo, mas é isso que a gente tem para dizer hoje, infelizmente, né, Diego? A gente está passando por uma situação O seu jornalista áudio profissional, voltou o áudio. do jornalista profissional diplomado, né? Sandra, para a gente ter um pouco de contexto, porque talvez a nossa audiência aqui não esteja bem a par do que aconteceu. O Oswaldo tinha uma Exato. cautelar, usava uma tornozeleira eletrônica, dado aquele inquérito dos atos antidemocráticos, dos quais ele jamais sequer participou. Então, ele já estava injustiçado com a tornozeleira em casa. Como é que foi a procedência até parar no hospital? O que aconteceu da tornozeleira até o hospital? Então, o que aconteceu, né, que ele estava já tentando, diante dessas violações de direitos, né, direito de expressão dele, de comunicação como jornalista,
né, com os direitos humanos, para ele como cidadão ter o direito dele assegurado, o direito dele de liberdade de expressão fosse garantido. É importante destacar, eu até estou com o doutor Ricardo, que é o advogado dele, que pode também trazer uma palavrinha sobre isso. Foi feito todo o procedimento, inicialmente o Oswaldo tinha pedido essa audiência, em momento algum foi dito que seria presencial, foi marcado para ser online, e de véspera essa agenda foi remarcada para se realizar presencial, e aí o doutor Ricardo, ele fez toda a correria, enfim, para que tivesse as liberações. Eu acho até importante, Diego, eu vou passar a palavra para o doutor Ricardo, ele como advogado, ele tem maior propriedade, ele também que participou dessa reunião, ele acompanhou esses momentos de espera do Oswaldo lá no Ministério, ele pode trazer isso com mais convicção do que eu, porque ele que presenciou. Vou passar aqui o fone para ele. Olá, Diego, tudo bem? Alô? Tá me ouvindo? Diego? Oi. O que aconteceu? No dia 27 de novembro, o Oswaldo solicitou uma reunião virtual com o Ministério. Por quê? Inclusive, eu oficiei ao ministro Alexandre de Moraes que ele estava sofrendo ameaças de morte. Inclusive, eu presenciei carros passando lá na porta da casa dele. E oficiamos o ministro. E queríamos, sim, proteção ao Oswaldo. Por isso, fomos ao Ministério. O que acontece? Nesse dia aí, depois de dias, né, no dia 14, eles mandaram um e-mail informando que aquela reunião virtual havia sido transferida para uma presencial. Está me entendendo? Porque não seria possível fazer naquele dia uma reunião virtual, que nós pedimos, de fato, uma reunião virtual. Nós não pedimos uma reunião presencial. No entanto, uma hora depois desse fato, eles mandaram outro e-mail, tudo isso eu tenho documentado, né? E disseram, olha, a reunião presencial, que seria na residência do senhor, vai ser aqui no Ministério, às 16 horas. Entendeu? Exatamente. Aí, isso seria no dia posterior, né? No dia 15. Pois é, 10 horas da manhã, eu liguei para solicitar a autorização, certo? A autorização foi concedida porque, primeiramente, a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, ela engloba a área de estar menos de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes. Obviamente, se eu estivesse, eu precisaria acionar a vara de execuções, solicitar autorização, mas não estava, estava a 2 quilômetros de distância. Isso foi confirmado com o centro de monitoramento, que é o centro que todos os presos do Distrito Federal, eles são monitorados com tornozeleira eletrônica através desse centro. Você só imagina de uma forma de racionalidade. Imagine que eu tenho 1.000 presos com tornozeleira. Se todos eles tivessem que fazer uma medida para ir no hospital ou se machucou, tudo, eu precisasse oficiar a vara de execuções para isso, a eminente juíza não trabalhava senão fazendo isso. Por isso que existe o CIMI e existe, inclusive, portaria sobre isso, certo? Neste sentido. Existe uma situação que você está diante de uma coisa que é corriqueira no dia a dia, esse tipo de autorização, mas como nós estamos falando de uma medida restritiva de um ministro, foi-se toda a cautela, tanto é que eu liguei outras vezes e pedi, inclusive, para oficiar a vara de execuções desse fato. Ou seja, nunca houve nenhuma ilegalidade. Por quê? Porque não chegou a menos de 1 quilômetro da Praça Três Poderes, não adentrou as áreas que eram áreas que estaria proibido, não chegou perto de casa de eminentes ministros, não houve uso de rede social por outras pessoas e também não houve contato com aquelas pessoas que estaria proibido. Consequentemente, eu não precisava de ordem judicial para fazer isso. E fui para lá.
que ocorreu que o Ministério dos Direitos Humanos disse que a Damares não se encontrava no Ministério, certo? Esse dia a Damares não estava lá. Pessoas que estão abaixo dela e que estão no comando que fizeram isso. Oficiaram a vara de execuções formando essa informação falsa de que ele foi lá para solicitar audiência e não é verdade. Eu tenho toda essa prova que, inclusive, você acabou de mostrar aí. E aí é óbvio, quando você manda uma coisa dessa para a juíza, dizendo que ele está infringindo uma norma, de que ele se aproximou menos do que o que está aí, que precisava da ordem judicial, obviamente ela vai mandar para o Ministério Público vai oficiar para que haja uma repressão. Só que eu tinha essa autorização, e além de gravado, eu tinha autorização até 8 horas da noite, entendeu? Essa autorização que eu tive até 8 horas da noite foi tudo confirmado com o pessoal da central. E aí, neste caso, o que aconteceu? Depois disso tudo, que havia já essa autorização, eles falaram, no dia 16 você traz a documentação toda para comprovar o fato que você esteve lá com o seu cliente e que não violou nenhuma das normas, certo? Isso tudo foi feito. Foi levado, oficiei o ministro Alexandre de Moraes, oficiei a juíza da vara de execuções, mesmo assim, o ministro, no dia 18, mandou prender o Oswaldo por uma prisão preventiva, sem existir delito criminal, sem existir materialidade de crime, sem existir autoria de crime, sem ser indiciado, sem ser acusado. Ele não tem a mínima situação que esteja amoldado ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Também não está amoldado no artigo 317 do Código de Processo Penal, nem do 319, que era a prisão domiciliar, porque essa prisão é um absurdo, porque ela já está revogada desde o primeiro dia que caiu a prisão temporária. E a Procuradoria-Geral da República oficiou nesse sentido, que se revogasse essa prisão. Isso eu fiquei sabendo no dia 16 de dezembro, agora, essa semana. E por isso entrei com essa medida, que eu entrei dia 19 no Supremo Tribunal Federal para a revogação dessa prisão abusiva e inconstitucional da forma que foi colocada. O que foi? Ela estava no plantão e hoje eu tenho tudo registrado, inclusive gravado, foi transferido para o gabinete do eminente ministro. Olha, eu não estou aqui, eu respeito o Supremo Tribunal Federal, eu sou advogado no Supremo Tribunal Federal há 15 anos, mas esse tipo de violação a cliente meu não vai ser nesse país. Eu respeito a Constituição, não estou aqui denegrindo, ministro, estou usando o direito para mostrar que o direito é necessário para a defesa dos direitos humanos do cidadão. E é isso que está acontecendo. O meu cliente está dentro desse hospital, sem poder ver a sua esposa, que está aqui, veio vê-lo, um advogado que tem as prerrogativas não apenas da OAB-DF, como também da prerrogativa nacional e internacional para esse fato, sendo impedido pela superintendência deste hospital, que também futuramente responderá por isso. Certo? É isso. O senhor que eu está sendo adiantar. Impedido de entrar no hospital? Estou sendo impedido de entrar no hospital como advogado e porque meu cliente sofreu algum motivo, que ele veio daqui, veio do complexo penitenciário para cá e veio sem informação da família, sem informação do advogado, só que esse advogado é muito bem informado, inclusive internacionalmente. E por esse aspecto eu estou aqui e já sei que ele entrou aqui 2h30 da tarde. Eu sei quem recebeu, eu sei tudo sobre isso. Agora, o hospital não vai me deixar entrar? Tá ótimo. Vai responder nas searas internacionais. Estão pensando que é brincadeira o que a gente está falando aqui. O Oswaldo foi internado. Nós vamos conversar de novo com a Sandra. Oi, Diego. Sandra, querida, o Oswaldo foi internado 2h30 da tarde e você só ficou sabendo à noite?
Só fiquei sabendo à noite, na verdade, eu não sei se ele está em atendimento, se ele foi internado, o que de fato aconteceu. Mas é importante destacar também, né, o quanto que essa prisão toda, né, como bem colocou o doutor Ricardo disse, né, colocou aqui, todo esse processo arbitrário. Você vê, a gente tem visto hoje, vi imagens de vários presos sendo soltos, que estão condenados, que cometeram um crime. O Oswaldo não tem nada que eu condene, e mesmo assim ficou de tornozeleira, agora está nessa prisão preventiva. É importante destacar que a gente não tem essas informações do que de fato aconteceu com ele, mas quero deixar registrado aqui para todos que estão nos assistindo que o Oswaldo ele tem um quadro de pressão alta, ele tem doença. Acesso às informações que deveríamos ter. Sandra, perdão, seu áudio deu uma falhada quando você disse que o Oswaldo tem um quadro de pressão alta. Estou tendo um pequeno problema com o fone. Alô? Estou ouvindo bem. O Oswaldo tem um quadro de pressão alta. Oi. Oi. Melhorou. Eu ouço bem. Também. Você, desculpa, falhou a sua voz num momento muito importante, quando você dizia que o Oswaldo tem um quadro de pressão alta. Isso, ele tem um quadro de pressão alta, né? Ele tem problema no fígado e também tem uma doença autoimune. Então, é importante que também ele, em todo esse quadro, a gente vê que ele está passando por essa situação de ficar preso em regime fechado. Sem, ainda porque é pior, né? Sem ter feito nada que justificasse essa prisão arbitrária. Então, a informação que você traz ao lado do doutor, um grande abraço para ele, eu admiro demais o doutor Ricardo. A informação que você traz é que o Oswaldo está sendo exposto a um risco de vida. Não sabemos o que aconteceu agora, não sabemos o porquê ele está aí dentro. Nós não temos informação do porquê ele está aí dentro. Mas a informação que vocês trazem agora ao vivo é que o Oswaldo está sendo, além desse absurdo que aconteceu e o motivo pelo qual ele está aí dentro, ele está sendo exposto a um risco de vida, porque o quadro de saúde dele é complicado. O quadro já era complicado. Eu, inclusive, oficiei a várias execuções, mostrei os exames, a médica dele veio para Brasília para poder acompanhá-lo, e isso foi feito hoje, por volta de 10 horas da manhã, antes disso ocorrer. E até umas 6 da tarde eu ainda não tinha nenhuma resposta dos tribunais, certo? Eu estava aguardando uma resposta para colocá-lo ou em liberdade pelo precedente que foi emitido agora, dia 18, HC 188-822, do eminente ministro Edson Fachin, que todos aqueles que estão no artigo 2º lá, que diz respeito do coronavírus em relação a predispostos, né, como diabéticos, tal, hipertensos, todas essas situações, como a esposa falou. Eles têm o direito por extensão do que foi dado aos presos no país. Fora isso, né, os outros aspectos, a questão do Covid também. Certo? Foi solicitado... Estaria no grupo de risco, está no grupo de risco. Não só ao Supremo Tribunal Federal, como também a vara de execuções. Foi essa da vara eu entrei hoje, né? Ainda não vi que se saiu alguma decisão nesse sentido. Né? Agora, queria aproveitar e perguntar para o doutor qual é a palavra, o que o senhor pode falar para nós como uma autoridade num país onde a mesma casa solta André do Rap, que sai para viver a sua vida, e faz tudo o que está fazendo com o Oswaldo, que é um jornalista, pai de família. O que o senhor pode falar para nós como uma autoridade? Olha, o que ocorre? O Supremo Tribunal Federal, desde que dentro da utilização das garantias do cidadão e tudo mais, ele tem que respeitar para todos os cidadãos. No caso do Oswaldo Eustáquio, eu vejo aí uma exceção em relação ao respeito dos direitos e garantias. Porque, por exemplo, como eu disse, foi inclusive colocado na petição pela extensão que foi dada no dia 18 a todos os presos, e no caso dele, como não há nenhum delito, não há acusação formal, não há culpa, não há nada que se possa justificar a aplicação do artigo 312,
que é da prisão preventiva, né, que excepcionalmente por gravidade de veículo do delito, ela é aplicada pela gravidade, pela comoção pública, não é muitas vezes motivo, mas geralmente leva por um ato de um delito reprovável judicialmente e socialmente. Não é o caso, ele não tem nem delito de opinião. A única situação que se encontra é porque ele foi dito suspeito nos atos antidemocráticos, que inclusive nessa data que se iniciou Deu uma falhadinha no sinal, estamos ao vivo, falando direto do hospital, onde o nosso jornalista Oswaldo Eustáquio foi hospitalizado às pressas. Para você que não acompanhou a live do começo. Alô? Voltou. Voltou? Sim. Retornou, não. Alô? Oi, eu ouço bem. Não, tá ruim. Pera lá. Eu vi? Ou não? Eu ouço bem. Então, nesse caso, o que eu estava falando? Nem lembro. Eu estava falando do ato que ocorreu agora, né? No caso, foi solicitada a extensão da decisão, foi dada no dia 18. Por quê? Porque ele não tem os pressupostos da prisão preventiva, ele não tem nenhum dos argumentos para estar nem em prisão domiciliar, porque essas medidas são usadas por excepcional situação, para aquela pessoa que pratica crimes de alta gravidade. E não é o caso de Oswaldo, porque essas medidas de prisão são dadas para pessoas que têm imputação de crimes acima de 4 anos. Eu vou atender. E só aproveitando aqui, trazendo um furo jornalístico, Diego, você está me ouvindo? Sim, ouço bem. Fica à vontade, Sandra. A gente está com um colega na outra entrada do centro de trauma e vi a informação agora que a viatura já deixou o centro de trauma e a gente acredita que é bem possível que o Oswaldo fique internado aqui no hospital. Só um minutinho. Começou a falhar um pouco o seu áudio. Falhou bastante. Oi? Agora eu ouço bem. Tá me ouvindo? Ouço bem. Tá me ouvindo? Sim, ouço bem. Então, a informação que recebi de um amigo que está na outra portaria é que a viatura da Polícia Penal já se deslocou em frente do centro de trauma e possivelmente o Oswaldo fique internado aqui no hospital. Não sei, ou venha mais tarde, não sei o que acontece, porque a gente não está tendo as informações, né? É lamentável esse caso de a gente não receber nenhuma informação sobre um parente nosso. Dá para saber o que de fato aconteceu, como é que ele está e o que vai ser feito. E é importante destacar que a gente está com o advogado dele. Queria te perguntar sobre as crianças. Vocês têm 3 filhos, o Oswaldo está passando por tudo isso. Recentemente você também passou por uma complicação lá, perdeu o seu trabalho. Como é que está a situação de vocês? Família, 3 crianças, o Oswaldo, a família nem sabe o que está acontecendo com o Oswaldo? Como é que está essa situação? Está bem tumultuada. E, assim, eu acho importante a gente ter essa oportunidade de falar, né, para os ouvintes, para os internautas, o que de fato está acontecendo, porque muitas informações que acontecem aí na extrema imprensa são informações deturpadas, né? Inclusive, uma parente muito próxima falou assim, mas o Oswaldo desrespeitou, porque ele não poderia ter feito. E aí a gente viu alguns comentários também das pessoas dizendo, não, mas ele fez isso, pagou para ver, enfim, né? E por isso que eu digo, é importante a gente estar conversando, trazer a verdade para que as pessoas, de fato, tenham a informação correta. Mas, assim, foi dado todos os devidos cuidados, e a gente sabe que, infelizmente, muitas informações surgem de uma forma deturpada. Então, é muito importante a gente ter essa oportunidade de vir aqui. E também, né, Diego, quero parabenizar você pelo trabalho de
ter vindo até nós, ter nos procurado, né, porque a gente tem visto também algumas pessoas, né, que compactuam dos mesmos ideais, dos mesmos valores, né, conservadores que a gente, mas saem dando informações aí sem checar a fonte, e a gente sabe o quanto que isso acaba gerando um ônus. Como você bem falou, nós temos os nossos filhos, eu não estou trabalhando no momento, tem sido um período muito turbulento, mas assim, a gente tem muita fé no que a gente faz, é que a gente acredita que isso é um propósito maior, a gente não trabalha por cargo, a gente tem uma convicção, a gente entende que isso é um chamado, que Deus nos chamou para fazer a diferença, e às vezes a gente paga um preço, mas eu sei que Deus está vendo, e na hora certa Ele vai estender o favor dele sobre nós. E os nossos filhos, né, no dia que aconteceu essa prisão, a Mariana estava comigo, a gente não estava em casa, os meninos mais novos estavam, eles ficaram muito agitados, ficaram muito alterados, porque o Oswaldo chamou eles para conversar, explicou a situação, e que criança que quer ver o pai sendo levado do jeito que foi, né, tendo o pai tirado assim, né, e foi muito marcante, né, foi na sexta-feira, dia 18, dia do meu aniversário, a gente tinha planejado algo em família, mas assim, as pessoas podem, né, fazer essas coisas, mas nós sabemos que nós cremos num Deus muito forte e a nossa base é em Deus, e se Deus quiser vamos passar por tudo isso, vamos suportar, e nós cremos que sairemos ainda mais forte. Oswaldo tem se levantado como uma voz, né, uma verdadeira voz profética para trazer a verdade, trazer justiça, e estamos aqui cumprindo o nosso propósito. Ô, Sandra, queria aproveitar a oportunidade para falar que há um Apoia-se que foi criado para o Oswaldo, apoia.se/Oswaldo Eustáquio, está na tela aqui. Nós temos milhares de pessoas ao vivo, milhares de pessoas. Nós estamos ao vivo na página Vitória da Direita, Diego Ganoli, Grupo Ganoli Amigos, no canal do YouTube Diego Ganoli, Periscope, Twitch TV e no Twitter. Estamos ao vivo em todos os lugares, com o Apoia-se do Oswaldo na tela, apoia.se/Oswaldo Eustáquio. Quem está conversando comigo é Sandra Terena, esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio, ela que também é uma competentíssima jornalista, é uma família cristã conservadora, de pessoas honestas, e o Oswaldo está passando por tudo isso que o advogado acabou de explicar, teve a sua liberdade tolhida, cerceada, está internado no hospital agora, no Centro de Traumas em Brasília. A Sandra não está podendo trabalhar e eles têm 3 crianças. A todos que quiserem apoiar o Oswaldo, apoia.se/Oswaldo Eustáquio. O link eu passei no bate-papo agora ao vivo, para você clicar e já entrar direto. A informação está na tela e eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Ô, Sandra, qual é a previsão? O hospital não está atendendo vocês com educação para dizer quando vocês vão saber alguma coisa? Eles estão se negando a qualquer informação? Eles falaram que teria que passar pelos policiais, a gente falou com não sei se é uma assistente social, enfim, uma pessoa aqui do hospital, ela foi falar com a superintendência, e a superintendência nos negou a possibilidade de ter acesso ao Oswaldo. Então, mas a gente vai ficar aqui, né, até a gente ter alguma informação. É necessário, é meu marido, é o pai dos meus filhos, a gente tem toda uma história, toda uma trajetória, né, e estou aqui para dar apoio para ele. Sempre estive, e eu sei que se fosse eu também, ele estaria aqui fazendo o mesmo por mim. Com toda certeza, até pouco tempo atrás, você fez uma postagem dizendo que ele sempre foi um bom marido, sempre foi um bom pai. Para nós, é um bom profissional, é um exemplo a ser seguido para nós como brasileiros. Temos apreciado e nos orgulhamos do trabalho que o Oswaldo tem feito, com muita garra. E agora eu estou impressionado porque ele está no centro de trauma. E isso aí deixou a gente muito preocupado. Não tem informação de espécie nenhuma. Não temos nenhuma informação. E a gente vai ficar aqui insistindo, né? Eles têm que nos dar uma resposta. E acho que é importante esse trabalho, né, de vocês. Também a gente dá a máxima visibilidade possível esse caso para os nossos amigos comunicadores, para os veículos de imprensa, porque afinal de contas, né, eu até dei entrevista para um jornalista agora há pouco e falei assim, assim como o Oswaldo, eu sou jornalista profissional diplomada,
ele está tendo a liberdade dele cerceada, e a gente tem que unir as forças agora para que isso não ocorra com outros colegas, né? No momento que tudo está acontecendo assim de forma muito arbitrária, né? Então é importante que a gente se solidarize nesse momento, que os jornalistas, né, independente de bandeira, vejam e tomem essa causa para si. O Oswaldo é um jornalista, acho que nesse momento todos os jornalistas têm que se unir, todo o Brasil trabalhador, porque eu sempre digo, Sandra, que o Oswaldo sou eu, o Oswaldo somos nós, é qualquer um. Amanhã pode ser um irmão, um parente, um Exato. primo, um pai, um outro jornalista. Pode acontecer qualquer pessoa, não ter cometido nada, não tem processo, não tem nada. O próprio advogado acabou de explicar, não tem estrutura nenhuma que sustente essas medidas que têm sido tomadas contra o Oswaldo, e amanhã pode acontecer com qualquer outra pessoa. Eu queria só confirmar com o doutor, quando ele puder, qual é o posicionamento... Tem, né, 42 tá podendo falar? Pode falar? Pode Sim. falar, doutor? Não. Ele tem 42 anos? Sim, 42 anos. 42 anos. Ele não pode no momento, ele está numa outra ligação. Eu não sei se você sabe qual é o posicionamento, né, do Conselho, né, dos jornalistas e também da OAB. Alguém se posiciona sobre o caso do Oswaldo? Desde que aconteceu toda a situação já da prisão dele, né, da primeira vez, né, em Campo Grande, depois da transferência aqui para Brasília, não houve manifestação. Não houve manifestação nem da Brage, né, não houve manifestação da Brage, da OAB eu não sei, mas eu posso passar agora para o doutor Ricardo para ele falar mais detalhes, que a área jurídica é a área dele. Momento. Chegou uma coisa aqui do STF aqui para mim. Notificação, solicitação foi concluída. Depois a gente tem que ver o que é. Chegou da OAB, do STF. Alô? Doutor Ricardo, só queria perguntar ao senhor de todo esse processo que o Oswaldo passa, porque eu falei que não tem estrutura nenhuma que sustente as medidas que têm sido tomadas contra ele. Eu não entendo muito de direito, não entendo nada, mas não vejo estrutura palpável. O senhor mesmo explicou, né? O senhor explicou aí, falou sobre processo, o senhor falou sobre o não haver fundamento, né? Não sei se o senhor me ouve, mas acredito que volta já. Nós estamos conversando ao vivo, direto de Brasília, no hospital de base, no Centro de Trauma, em Brasília. Aqui está conversando com a gente o advogado do Oswaldo, doutor Ricardo. Estava falando, pouco antes, a esposa do Oswaldo Eustáquio, direto da porta do hospital. Estão sendo ligados. Voltou. Agora voltou. Alô? Eu falava tudo bom, agora eu ouço bem. Eu estou achando falava que está saindo. Senhor, olha lá. Eu ouço bem. Não, isso aqui não? Ele tá. Eu Alô? ouço bem. Oi. O senhor me ouve? Tá ruim, né? Ruim isso aqui, né? Oi, alô? Eu ouço. Eu ouço bem. Está eu ruim, ouço bem. É a internet. Eu ouço bem. Nós estamos ao vivo. Quero agradecer a todos que estão se interessando em apoiar a família do Oswaldo. As informações estão na tela. A Sandra não está trabalhando. O Oswaldo, que está passando por tudo isso, nesse inquérito, nessa loucura, teve a sua liberdade cerceada. Oi, Diego. Oi, voltamos. Agora eu ouço. Chegou um e-mail do Supremo para mim. Teria que ver. Tá me ouvindo? Ouço bem, ouço bem. Alô, tá me ouvindo? Ô, doutor, ouço bem. O senhor me ouve? O som tá meio ruim, mas deixa eu ver. Fala aí. Qual é o posicionamento da OAB com relação ao Oswaldo? A OAB. Não tá dando para entender o que você tá falando, não. Em relação à OAB? OAB. Ah, não, eu não, OAB. O que acontece? No caso do Oswaldo, nós tratamos de uma seara federal. Então, quem tem competência para isso é a OAB federal. Não seria a OAB do Distrito Federal, certo? É um pouco diferente. Por exemplo, a minha entrada num hospital, ela deve ser franqueada pelo OAB do DF, entendeu? Eles estão saindo aqui. Tá. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Tem o pessoal da Polícia Penal tá passando aqui agora.
Vamos atualizar agora informações, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Não consigo. Deixa eu mostrar aqui, vou virar o celular. Sim. Agora, pela primeira vez, eles estão passando informações. O doutor Ricardo está ali tentando falar com eles, né, ver o que consegue, mas sem muito acordo. E... Oi, agora... Oi. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá. Bom, eu estava tentando saber se agora, com a saída dos policiais, pela primeira vez vocês terão alguma informação. O doutor Ricardo está ali, né, falando com eles, acredito que vai ter alguma informação. Vou virar ali para vocês verem ao fundo. Lá no cantinho ele está conversando com, acho que são 3 policiais, né, que estavam escoltando o Oswaldo. Espero que a gente consiga ter alguma novidade, né, porque é o que a gente precisa saber. Saber o que de fato aconteceu e como é que ele está. Pelo menos o motivo pelo qual levaram ele para aí, porque lá dentro ninguém está falando nada, mas se puder saber o porquê que ele está aí... Exato, é o que a gente quer saber. Entendi. Ô, Sandra, e depois que o Oswaldo foi levado 2h30 da tarde, vocês só tiveram informações à noite? Como é que foi que vocês souberam que ele estava aí? Foi algo muito curioso, sabe? Foi um amigo de um amigo de uma amiga, sabe? Uma história assim, que falou que tinha visto uma pessoa parecida com o Oswaldo, que achou que era o Oswaldo, tentou tirar foto, e aí um dos policiais falou que não poderia tirar, e aí eu entrei em contato com o advogado, ele também não sabia de nada, o que eu fiquei assim, bastante surpresa, porque eu nunca passei por uma situação dessa, não sei como como lidar, e ele falou que não sabia, e aí foi falado em um hospital militar, e daí a gente ficou em dúvida qual que seria, se era o hospital de base, tinha mais um para verificar, e aí a gente soube que era aqui, vim para cá, eu cheguei na portaria, cheguei na recepção aqui geral, que é onde eu estou, pedi informações, e não constava o nome do Oswaldo. Aí um amigo pedi para que viesse aqui me acompanhar, ele foi na outra portaria, e aí lá ele conseguiu a informação de que o Oswaldo tinha entrado, acho que às 2h30 e pouco. Mas eu fiquei sabendo, por exemplo, isso era 6 da tarde. Meu Deus. Passou a tarde toda sem saber e ele já estava aí. Passei a tarde toda sem saber e ele estando aqui. Agora, só para a gente não... É importante abordar esse ponto, eu penso, Sandra. A deputada Carla Zambelli gravou um vídeo e com informações ali que eu percebi que depois você tratou, falou, saiu uma matéria aqui que a gente também aborda. Foi um equívoco, ela falou algumas coisas ali. Como é que foi esse episódio aí? Boletim médico. Uhum. E aí terá acesso. Tá, o doutor Ricardo acabou de passar aqui para mim informação que vai sair um boletim médico e a gente vai poder ter acesso às informações do estado de saúde do Oswaldo. Em relação, Diego, ao que você comentou da deputada, ela fez um vídeo, né, falando sobre a situação do Oswaldo, e assim, eu vi alguns comentários, ela tinha dito que o Oswaldo tinha exigido reunião presencial, mas de fato isso não ocorreu, né, e assim, a gente sempre, eu sou jornalista, e assim como o Oswaldo, a gente trabalha com a verdade. Eu acho que uma das premissas do bom jornalismo é sempre a gente ouvir todas as partes dos envolvidos, e a gente percebeu que não houve isso, e aí, como eu vi que estava tendo uma repercussão, e eu como esposa, que sou parte envolvida, a gente não tinha sido consultado, eu achei por bem trazer a verdade dos fatos, trazer a informação a respeito disso tudo que estava acontecendo. Tá? Eu só vou pedir licença, que eu preciso passar aqui o telefone meu, que o pessoal da polícia está pedindo. Maravilha. Então, Sandra, quando você tiver a informação do Oswaldo, atualiza, tá bom? Tudo bem, pode deixar. E eu agradeço muito a
esse espaço para a gente poder esclarecer algumas informações e trazer para todos, né, que acompanham o trabalho do Oswaldo, como que está sendo esses dias, né, o que está acontecendo com ele, e também, assim que a gente tiver as informações, a gente trazer em primeira mão para vocês. Obrigado, eu fico Tá no bom? aguardo. Muito obrigado. Um abraço para o doutor Um Ricardo aí. abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós falamos ao vivo do Hospital de Traumas, do Centro de Traumas do Hospital de Base, com Sandra Terena, que é esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi hospitalizado às pressas, exatamente na unidade do Centro de Traumas. Deixe o seu like, comentário, compartilha, verifique a inscrição no canal e apoiem, ajudem a família de um trabalhador honesto que está passando por processos de muita injustiça, como o próprio advogado acabou de explicar, e a sua esposa não está conseguindo trabalhar e eles têm 3 crianças em casa, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. A gente volta com mais informações assim que possível. Fiquem todos com Deus. Orem pela família do Oswaldo. Um forte abraço.